O clima segue instável no Paysandu. E o nome do momento é o atacante argentino Benjamin Borazzi. Depois de um pedido inesperado para deixar o clube em meio a um momento delicado na temporada, Borazzi surpreendeu torcedores e até mesmo a diretoria ao aparecer novamente nos treinos do time bicolor. Sim, ele voltou a treinar com o elenco principal, mas não se anime muito, torcedor. O retorno não garante sua permanência no clube. A situação ainda é delicada. O futuro do jogador segue indefinido e o cenário é de incerteza total. Tudo começou com a reformulação do elenco feita pelo Paysandu nesta última janela de transferências. Em busca de soluções para melhorar o desempenho da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube promoveu mudanças no grupo e, nesse processo, Borazzi tomou a decisão de pedir para sair. O atacante, que estava envolvido em uma negociação de renovação contratual com bases salariais já acertadas, acabou voltando atrás e manifestou o desejo de não continuar no clube paraense. A reviravolta pegou a todos de surpresa, mas o que mais chamou a atenção mesmo foi a imagem de Borazzi dias depois participando normalmente de um treino com o restante do elenco. A cena gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Muita gente se perguntou: afinal, ele vai ficar ou não? A resposta até agora é: vai cumprir contrato, mas deve mesmo ir embora. O vínculo do argentino com o Papão vai até o final deste mês de junho e, segundo informações de bastidores, a diretoria já deixou claro que não pretende mais contar com ele após o fim do contrato. A decisão de manter o jogador treinando até o fim do vínculo foi da própria diretoria, que não teria gostado da postura adotada por Borazzi. Ele teria pedido para não viajar com a delegação momentos antes do embarque para a partida contra o Cuiabá, o que gerou desconforto interno. Por isso mesmo, sem perspectivas de renovação, ele segue treinando normalmente como forma de cumprir o que foi acordado contratualmente, até que sua passagem pelo clube se encerre oficialmente. Borazzi tem 27 anos e pertence ao Sarmiento, de Junín, da Argentina. Ele chegou ao Paysandu no meio do ano passado como reforço para a disputa da Série B. Desde então, somou 39 partidas com a camisa bicolor, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Além disso, foi peça importante na conquista do título da Copa Verde de 2022, um dos momentos mais marcantes do clube nos últimos anos. Apesar disso, a relação entre jogador e clube parece ter chegado ao fim de forma fria, sem aquele clima de despedida merecida por parte da torcida. Enquanto Borazzi ainda aparece nos treinos, o restante do elenco tenta focar em um objetivo bem mais urgente: sair da má fase na Série B. O time paraense vive um momento complicado na competição, acumulando resultados ruins e ficando cada vez mais pressionado por bons desempenhos. A próxima batalha é nesta sexta-feira, dia 13, às 9h35 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em pleno estádio da Curuzu. O jogo é válido pela 12ª rodada do campeonato e a expectativa é de casa cheia, com a torcida empurrando o time do começo ao fim. E aí, torcedor, o que você acha de tudo isso? A reintegração de Borazzi é uma boa. Você acredita que ele ainda poderia ajudar o time nessa reta decisiva? Ou acha que o ciclo dele no Papão já se encerrou? Comenta aí embaixo, porque a sua opinião também conta. E a gente quer saber o que a Fiel Bicolor está pensando sobre essa novela, que parece estar longe de acabar. E o mais curioso disso tudo é como o Borazzi, mesmo prestes a sair, continua chamando atenção nos bastidores. Não apenas pela volta aos treinos, mas também pelo impacto que ele ainda parece ter dentro do elenco. Apesar de não ser um dos grandes ídolos do clube, o argentino conseguiu criar uma identificação com parte da torcida, especialmente após a campanha vitoriosa na Copa Verde. Muitos lembram da entrega dele em Campo da Raça, nas partidas decisivas, e por isso ainda há quem defenda sua permanência. Só que para a diretoria, o que pesou foi a quebra de confiança. A ideia de renovar com ele existia, os valores salariais já estavam praticamente fechados, mas ele voltou atrás. E esse recuo foi visto como uma atitude que abalou a relação profissional. Internamente, a avaliação é de que a saída dele será mesmo o melhor caminho. Até porque nesse momento o clube precisa de foco total. A equipe está lutando contra a má fase na Série B e qualquer situação extracampo acaba atrapalhando. Borazzi, mesmo treinando, já não faz mais parte dos planos.
O técnico também sabe disso e por mais que ele possa ser útil tecnicamente, o peso da instabilidade no vestiário conta muito. Ter um jogador que está só esperando o contrato acabar pode afetar o ambiente e desviar a atenção do grupo que precisa estar unido nessa fase decisiva da temporada. Do lado do jogador, a insatisfação parece ter surgido por vários motivos. A crise que o Paysandu enfrentou nos últimos meses, tanto nos resultados quanto na estrutura interna, teria influenciado diretamente na decisão dele. A falta de estabilidade, as mudanças constantes no elenco, a pressão da torcida e até mesmo problemas de bastidores pesaram na balança. Ele viu um cenário de incertezas e preferiu buscar novos ares, mesmo que isso significasse encerrar a passagem de forma antecipada e com clima tenso. Ainda assim, sua postura ao pedir para não viajar com o grupo foi mal recebida. O momento em que ele comunicou a decisão pouco antes de um jogo importante gerou um mal-estar evidente entre os companheiros e a comissão técnica. Agora, com o fim do contrato se aproximando, o foco da diretoria está voltado para os reforços e para a tentativa de recuperar o time na tabela. E é nesse contexto que o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto ganha importância redobrada. O Paysandu sabe que precisa vencer para respirar. E para isso o técnico está buscando alternativas dentro do elenco. A ausência de Borazi nos planos pode abrir espaço para outros jogadores ganharem protagonismo. Nomes que estavam sendo pouco utilizados podem ter a chance de mostrar serviço, principalmente na parte ofensiva, que tem sido uma dor de cabeça desde o início da competição. A torcida, como sempre, tem sido um capítulo à parte nessa história, dividida entre os que ainda defendem o jogador e os que acham que ele já deveria ter sido liberado. A fiel bicolor não esconde a frustração com a fase do time. E esse tipo de episódio só aumenta a tensão, mas ao mesmo tempo é essa mesma torcida que pode fazer a diferença no jogo da Curuzu. Pressionar, cobrar, incentivar, tudo ao mesmo tempo como só ela sabe fazer. O ambiente no estádio promete ser pesado para o adversário e quem sabe pode ser o empurrão que o time precisa para reencontrar o caminho das vitórias. E enquanto tudo isso acontece, Borazi vai cumprindo sua rotina normalmente como se nada tivesse mudado. Treina com os colegas, participa das atividades, segue o cronograma do clube. Mas todo mundo sabe que no fundo é só uma questão de tempo. Quando junho acabar, ele deve seguir seu caminho e o Paysandu o seu. O futebol tem dessas. Um jogador que parecia estar se firmando, que chegou com moral, ajudou em um título importante, de repente se vê fora dos planos e sem clima para continuar. A relação se desgasta, as escolhas são feitas e o que resta é olhar para frente. Claro que ainda pode acontecer alguma reviravolta, afinal o futebol é imprevisível. Uma nova conversa, uma mudança de postura, uma proposta convincente. Mas até agora o cenário é de despedida iminente. E o clube já começa a traçar os próximos passos pensando no elenco do segundo semestre. A comissão técnica quer nomes comprometidos que estejam dispostos a enfrentar o desafio da Série B com seriedade. E é isso que o torcedor também espera, jogadores que sintam a camisa, que se entreguem, que representem a paixão de um povo que vive intensamente cada jogo, cada gol, cada lance. Benjamin Borazi, com toda sua técnica e experiência, talvez ainda tivesse espaço nesse grupo. Mas as escolhas que fez colocaram tudo isso em dúvida. Agora resta esperar os próximos capítulos dessa história, que ainda não teve um ponto final, mas que parece já ter sido escrita com letras de despedida. O torcedor, por enquanto, observa de longe e torce para que o foco volte a ser o futebol dentro de campo. Porque é lá que as respostas precisam aparecer. É lá que o Paysandu precisa mostrar sua força, sua tradição e sua vontade de voltar a brigar por coisas grandes. A novela Borazi vai chegando ao fim, mas a temporada ainda promete muita emoção. E você vai acompanhar cada detalhe. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News nos bastidores do futebol brasileiro. Um burburinho vem ganhando força e provocando reações efusivas nas redes sociais. Ronaldo Fenômeno estaria interessado em adquirir a SAF Sociedade Anônima do futebol do Paysandu Sport Club.
A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes ligadas ao mercado esportivo garantem que o ex-jogador, hoje empresário, influente no ramo esportivo, já teria feito uma proposta considerada ousada para assumir o controle administrativo e financeiro do tradicional clube paraense. O nome de Ronaldo não é estranho a esse tipo de movimentação. Dono de uma trajetória de sucesso fora das quatro linhas, com experiências recentes no comando de clubes como o Real Valladolid da Espanha e o Cruzeiro no Brasil, o fenômeno tem se consolidado como figura central no novo modelo de gestão dos clubes brasileiros. Agora, ao que tudo indica, seu olhar se volta para o norte do país, mais especificamente para Belém, onde o Paysandu vive uma fase de reconstrução e busca por estabilidade após anos alternando divisões no futebol nacional. O clima segue instável no Paysandu e o nome do momento é o atacante argentino Benjamin Borazi. Depois de um pedido inesperado para deixar o clube em meio a um momento delicado na temporada, Borazi surpreendeu torcedores e até mesmo a diretoria ao aparecer novamente nos treinos do time bicolor. Sim, ele voltou a treinar com o elenco principal, mas não se anime muito, torcedor. O retorno não garante sua permanência no clube. A situação ainda é delicada. O futuro do jogador segue indefinido e o cenário é de incerteza total. Tudo começou com a reformulação do elenco feita pelo Paysandu nesta última janela de transferências. Em busca de soluções para melhorar o desempenho da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube promoveu mudanças no grupo e, nesse processo, Borazi tomou a decisão de pedir para sair. O atacante, que estava envolvido em uma negociação de renovação contratual com bases salariais já acertadas, acabou voltando atrás e manifestou o desejo de não continuar no clube paraense. A reviravolta pegou a todos de surpresa. Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi a imagem de Borazi dias depois participando normalmente de um treino com o restante do elenco. A cena gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Muita gente se perguntou, afinal ele vai ficar ou não? A resposta até agora é: vai cumprir contrato, mas deve mesmo ir embora. O vínculo do argentino com o Papão vai até o final deste mês de junho e, segundo informações de bastidores, a diretoria já deixou claro que não pretende mais contar com ele após o fim do contrato. A decisão de manter o jogador treinando até o fim do vínculo foi da própria diretoria, que não teria gostado da postura adotada por Borazi. Ele teria pedido para não viajar com a delegação momentos antes do embarque para a partida contra o Cuiabá, o que gerou desconforto interno. Por isso mesmo, sem perspectivas de renovação, ele segue treinando normalmente como forma de cumprir o que foi acordado contratualmente até que sua passagem pelo clube se encerre oficialmente. Borazi tem 27 anos e pertence ao Sarmiento, de Junín, da Argentina. Ele chegou ao Paysandu no meio do ano passado como reforço para a disputa da Série B. Desde então, somou 39 partidas com a camisa bicolor, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Além disso, foi peça importante na conquista do título da Copa Verde de 2022, um dos momentos mais marcantes do clube nos últimos anos. Apesar disso, a relação entre jogador e clube parece ter chegado ao fim de forma fria, sem aquele clima de despedida merecida por parte da torcida. Enquanto Borazi ainda aparece nos treinos, o restante do elenco tenta focar em um objetivo bem mais urgente: sair da má fase na Série B. O time paraense vive um momento complicado na competição, acumulando resultados ruins e ficando cada vez mais pressionado por bons desempenhos. A próxima batalha é nesta sexta-feira, dia 13, às 9h35 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em pleno estádio da Curuzu. O jogo é válido pela 12ª rodada do campeonato e a expectativa é de casa cheia, com a torcida empurrando o time do começo ao fim. E aí, torcedor, o que é que você acha de tudo isso? A reintegração de Borazi é uma boa? Você acredita que ele ainda poderia ajudar o time nessa reta decisiva? Ou acha que o ciclo dele no Papão já se encerrou? Comenta aí embaixo, porque a sua opinião também conta, e a gente quer saber o que a fiel bicolor está pensando sobre essa novela que parece estar longe de acabar. E o mais curioso disso tudo é como o Borazi, mesmo prestes a sair, continua chamando atenção nos bastidores. Não apenas pela volta aos treinos, mas também pelo impacto que ele ainda parece ter dentro do elenco. Apesar de não ser um dos grandes ídolos do clube,
o argentino conseguiu criar uma identificação com parte da torcida, especialmente após a campanha vitoriosa na Copa Verde. Muitos lembram da entrega dele em Campo da Raça, nas partidas decisivas, e por isso ainda há quem defenda sua permanência. Só que para a diretoria, o que pesou foi a quebra de confiança. A ideia de renovar com ele existia, os valores salariais já estavam praticamente fechados, mas ele voltou atrás. E esse recuo foi visto como uma atitude que abalou a relação profissional. Internamente, a avaliação é de que a saída dele será mesmo o melhor caminho. Até porque nesse momento o clube precisa de foco total, a equipe está lutando contra a má fase na Série B e qualquer situação extracampo acaba atrapalhando. Borazzi mesmo treinando já não faz mais parte dos planos. O técnico também sabe disso e por mais que ele possa ser útil tecnicamente, o peso da instabilidade no vestiário conta muito. Ter um jogador que está só esperando o contrato acabar pode afetar o ambiente e desviar a atenção do grupo que precisa estar unido nessa fase decisiva da temporada. Do lado do jogador, a insatisfação parece ter surgido por vários motivos. A crise que o Paysandu enfrentou nos últimos meses, tanto nos resultados quanto na estrutura interna, teria influenciado diretamente na decisão dele. A falta de estabilidade, as mudanças constantes no elenco, a pressão da torcida e até mesmo problemas de bastidores pesaram na balança. Ele viu um cenário de incertezas e preferiu buscar novos ares, mesmo que isso significasse encerrar a passagem de forma antecipada e com clima tenso. Ainda assim, sua postura ao pedir para não viajar com o grupo foi mal recebida. O momento em que ele comunicou a decisão pouco antes de um jogo importante gerou um mal-estar evidente entre os companheiros e a comissão técnica. Agora, com o fim do contrato se aproximando, o foco da diretoria está voltado para os reforços e para a tentativa de recuperar o time na tabela. E é nesse contexto que o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto ganha importância redobrada. O Paysandu sabe que precisa vencer para respirar e para isso o técnico está buscando alternativas dentro do elenco. A ausência de Borazzi nos planos pode abrir espaço para outros jogadores ganharem protagonismo. Nomes que estavam sendo pouco utilizados podem ter a chance de mostrar serviço, principalmente na parte ofensiva, que tem sido uma dor de cabeça desde o início da competição. A torcida, como sempre, tem sido um capítulo à parte nessa história, dividida entre os que ainda defendem o jogador e os que acham que ele já deveria ter sido liberado a fiel bicolor, não esconde a frustração com a fase do time. E esse tipo de episódio só aumenta a tensão, mas ao mesmo tempo é essa mesma torcida que pode fazer a diferença no jogo da Curuzu? Pressionar, cobrar, incentivar, tudo ao mesmo tempo como só ela sabe fazer. O ambiente no estádio promete ser pesado para o adversário e quem sabe pode ser um empurrão que o time precisa para reencontrar o caminho das vitórias. E enquanto tudo isso acontece, Borazzi vai cumprindo sua rotina normalmente, como se nada tivesse mudado. Treina com os colegas, participa das atividades, segue o cronograma do clube. Mas todo mundo sabe que no fundo é só uma questão de tempo. Quando junho acabar, ele deve seguir seu caminho e o Paysandu o seu. O futebol tem dessas? Um jogador que parecia estar se firmando, que chegou com moral, ajudou em um título importante, de repente se vê fora dos planos e sem clima para continuar. A relação se desgasta, as escolhas são feitas e o que resta é olhar para frente. Claro que ainda pode acontecer alguma reviravolta, afinal o futebol é imprevisível. Uma nova conversa, uma mudança de postura, uma proposta convincente. Mas até agora, o cenário é de despedida iminente e o clube já começa a traçar os próximos passos pensando no elenco do segundo semestre. A comissão técnica quer nomes comprometidos que estejam dispostos a enfrentar o desafio da Série B com seriedade, e é isso que o torcedor também espera, jogadores que sintam a camisa, que se entreguem, que representem a paixão de um povo, que vive intensamente cada jogo, cada gol, cada lance. Benjamin Borazzi, com toda a sua técnica e experiência, talvez ainda tivesse espaço nesse grupo. Mas as escolhas que fez colocaram tudo isso em dúvida. Agora resta esperar os próximos capítulos dessa história, que ainda não teve um ponto final, mas que parece já ter sido escrita com letras de despedida. O torcedor, por enquanto, observa de longe e torce para que o foco volte a ser o futebol dentro de campo.
Porque é lá que as respostas precisam aparecer, é lá que o Paysandu precisa mostrar sua força, sua tradição e sua vontade de voltar a brigar por coisas grandes. A novela Borazzi vai chegando ao fim, mas a temporada ainda promete muita emoção. E você vai acompanhar cada detalhe. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News nos bastidores do futebol brasileiro. Um burburinho vem ganhando força e provocando reações efusivas nas redes sociais. Ronaldo Fenômeno estaria interessado em adquirir a SAF Sociedade Anônima do Futebol do Paysandu Sport Club? A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes ligadas ao mercado esportivo garantem que o ex-jogador, hoje empresário, influente no ramo esportivo, já teria feito uma proposta considerada ousada para assumir o controle administrativo e financeiro do tradicional clube paraense. O nome de Ronaldo não é estranho a esse tipo de movimentação. Dono de uma trajetória de sucesso fora das quatro linhas com experiências recentes no comando de clubes como o Real Valladolid da Espanha e o Cruzeiro no Brasil, o Fenômeno tem se consolidado como figura central no novo modelo de gestão dos clubes brasileiros. Agora, ao que tudo indica, seu olhar se volta para o norte do país, mais especificamente para Belém, onde o Paysandu vive uma fase de reconstrução e busca por estabilidade após anos alternando divisões no futebol nacional.